Em Gênesis 1:27 está escrito: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em Mateus 19:4, Jesus reafirma essa verdade. Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? Biblicamente falando, existem apenas dois gêneros, feminino e masculino, mulher e homem. Foi assim no princípio e era para ter sido sempre assim. Aliás, muitas outras coisas eram para sempre ter sido do jeito que foram criadas, mas o inimigo de Deus, com inveja satânica, viu a pintura fresca da criação divina e passou a mão sobre ela, sobre a tela, borrando as cores antes tão belas e harmoniosas. E tudo virou uma confusão só. Meninos e meninas estão sendo transformados em meniniques, homens estão se afeminando cada vez mais e mulheres se masculinizando. Os papéis estão sendo trocados e poucos admitem que está havendo uma confusão nesse processo. O casamento, antes a união entre um homem e uma mulher, sob as bênçãos de Deus, está sendo transformado na união entre duas ou mais pessoas, a revelia da vontade de Deus. E a aceitação desse estado de coisas é crescente, porque a propaganda é intensa, atingindo especialmente os mais vulneráveis a ela, as crianças. Está em cartaz uma nova animação da Warner, intitulada Cegonhas, a história que não te contaram. Uma releitura da lenda das aves que trazem os filhos embrulhados para seus pais. Na história, há uma menininha de cabelos rosa, fabricada por engano, e que precisa ser entregue aos pais. No fim do filme aparecem casais homossexuais e mães e pais solteiros esperando sua encomenda. Uma amostra de que veio para ficar o conceito de casamento não limitado ao modelo bíblico heterossexual monogâmico. Meio que seguindo os passos do Colégio Dom Pedro II, do Rio de Janeiro, que liberou o uso de saias para meninos, uma escola municipal de São Paulo também está dando sua contribuição para destruir as diferenças entre os gêneros. Para a professora que está encabeçando a iniciativa, a escola costuma reforçar práticas desiguais que acontecem na sociedade. Ela, que é feminista, afirma que os meninos são muito mais incentivados a desenvolver atividades físicas e muito mais elogiados pelo seu desenvolvimento em matérias como matemática, enquanto as meninas brincam de como ser mamãe e são mais incentivadas a se desenvolver em matérias linguísticas. Fecha aspas. Existe algum problema em as meninas serem treinadas para ser mamães ou a desenvolver suas já inerentes habilidades linguísticas? Afinal, algumas delas não serão realmente mães? Ou queremos extinguir de vez a humanidade? Querem desprezar as óbvias diferenças biológicas, fisiológicas e psicológicas entre homens e mulheres e forçar a natureza a ser o que não é, como se gênero fosse apenas uma construção social? A professora da Escola Paulista diz que há necessidade urgente de se pensar em práticas inclusivas que considerem diferenças e a diversidade de opiniões sem demonizá-las. Mas fica aqui uma dúvida. Será respeitada a opinião de crianças e pais que discordam dessa dissolução dos gêneros e que defendem os valores judaico-cristãos? Ou essa opinião será proibida? No começo deste ano, outra notícia chamou a atenção para os novos tempos em que estamos vivendo. O garoto americano de 8 anos, Ethan, fã da drag queen Jeffree Star, ganhou de sua mãe uma aula de maquiagem. E o que ela disse? Abre aspas. Devemos acabar com os padrões de gênero e permitir que as crianças se expressem, fecha aspas. O maquiador disse, abre aspas, fiquei muito comovido que sua mãe o estava apoiando no que ele quer fazer. Há muitas crianças que têm os pais que ignoram ou proíbem esse tipo de coisa, fecha aspas. Mas não cabe aos pais tutoriar os filhos, ajudando-os em suas escolhas? É uma criança de 8 anos quem deve dizer à mãe o que quer fazer da vida? Para encerrar, mais um caso. O do mais novo ex-casal famoso, Brad Pitt e Angelina Jolie. Na verdade, da filha deles, chamada Shiloh, hoje com 10 anos. A menina gosta de se vestir como menino e o casal nunca quis interferir nesse comportamento dela, mantendo um ambiente em que, segundo eles, ela poderá ser quem é. Bem, agora ela poderá ser quem é em um lar em que lhe é permitido ser o que quiser, em que não há mais uma figura paterna e em que a mãe se assume como bissexual. Shiloh será realmente livre ou será moldada por essas circunstâncias, como tantos outros têm sido moldados por uma sociedade que vem impondo estilos de vida antibíblicos como se isso fosse a suprema expressão da liberdade? Em artigo publicado no Portal Adventista, o psiquiatra César Vasconcelos de Souza diz ver com temor esse conceito da ideologia de gênero neutro, na medida em que passa a funcionar como um fator
que pode incentivar crianças e adolescentes a pensar que realmente não possuem um gênero definido. Ou seja, funcionaria muito mais um fator ambiental que tem influência sobre mentes muitas vezes fragilizadas justamente por transtornos passageiros típicos de sua idade. Experimente pensar diferente do atual zeitgeist, expressar sua opinião e dizer de forma politicamente incorreta que Deus criou homem e mulher, e aí você verá para onde vai a sua liberdade.